Bom dia a todos. Gostava de, em primeiro lugar, em nome da Abreu Advogados, em nome do Dr. Duarte Ataíde, que por razões pessoais não pode estar aqui hoje e que é o nosso managing partner, gostava de dar as boas-vindas a todos a esta nossa videoconferência, que eu tenho todo o gosto em abrir. Só duas palavras muito simples e rápidas. Uma primeira palavra de saudação e de explicação. Saudação, naturalmente, em primeiro lugar, a todos os participantes, e são muitos, nesta videoconferência. Sejam empresas, pessoas singulares, empresários, gestores, jornalistas, todos são muito bem-vindos a esta nossa iniciativa. Claro que alguns perguntarão, mas porquê é que um escritório de advogado faz coisas destas, toma iniciativas desta natureza que não são iniciativas de caráter jurídico, que pouco têm a ver com o direito ou com a justiça? A resposta é esta e é muito simples, porque sentimos que temos um dever de responsabilidade social. Temos de ser competentes a tratar as questões jurídicas, que todos os dias aqui se nos colocam, e a assessorar os nossos clientes. Mas também temos de saber ser úteis à sociedade, estar disponíveis para apoiar a comunidade, contribuir para informar, para esclarecer, para debater e para dialogar. Numa palavra, cumprindo também aqui uma exigência de cidadania. Uma segunda palavra que é uma palavra de agradecimento. Agradecimento ao Sr. Governador do Banco de Portugal, ao Dr. Carlos Costa, por se ter disponibilizado para esta conferência. Já tivemos aqui, neste escritório, em momentos anteriores, em conferências várias, ministros do Governo, um comissário europeu, altos responsáveis da União Europeia, empresários, gestores e várias personalidades públicas de relevo de vários setores. Desta vez é um privilégio ter connosco o Dr. Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal. Primeiro, porque é uma das pessoas em Portugal que tem um pensamento económico mais sólido, mais consistente, mais estruturado e mais esclarecido. E em tempo de crise séria, no plano económico que estamos a começar a viver, todos obviamente beneficiaremos com o seu conselho e com a sua sábia opinião. Depois, porque o Dr. Carlos Costa tem um nível de informação e de experiência invulgares. Informação e experiência adquiridos de anos da sua passagem na universidade, na banca, nas instituições europeias, no Banco de Portugal, no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, só para dar alguns exemplos. Sem esquecer que iniciou o seu mandato há 10 anos, praticamente coincidindo e enfrentando uma grave crise económica e financeira, a crise das dívidas soberanas, e termina o seu mandato agora, 10 anos depois, enfrentando uma outra crise, desta vez a crise pandémica, mas que também tem proporções económicas brutais, tão grandes ou maiores que a anterior. Uma experiência desta natureza não se pode nem deve desperdiçar. E por isso, uma vez mais, o nosso agradecimento pela sua presença aqui. Posto isto, faremos esta conferência nos seguintes moldes. Eu vou dar de imediato a palavra ao Dr. Carlos Costa, que fará a sua intervenção, e depois, no final, faremos 3 rondas de perguntas, a cargo dos meus colegas Miguel Teixeira de Abreu, depois do Manuel Santos Vita e, finalmente, do Nuno Bernabé. E nestas 3 rondas iremos incorporar também perguntas que já antecipadamente recebemos dos nossos convidados, dos participantes, daqueles que nos honram com a sua presença nesta conferência. E por isso, antecipadamente também, queria dar o agradecimento a todos por este contributo para que esta conferência seja mais construtiva, mais útil e mais eficaz. Muito obrigado a todos. Caro Dr. Carlos Costa, tenha a bondade, o tempo é todo seu. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão-me a ouvir bem? Estamos a ouvir bem. Estão a ouvir bem? Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é muito importante trazer para o espaço público a discussão sobre a crise pandémica e a forma de a ultrapassar e sair, eu diria, mais fortes e com capacidade de responder aos desafios que se avizinham. E, portanto, felicito pela iniciativa. O facto de estarmos a fazer um webinar significa que aumenta a nossa capacidade de radiação e felicito o Gabinete de Advogados pelo convite. Não pelo orador, mas pela iniciativa.
o orador, vamos ver no final se ele está à altura do convite, isso fica depois para apreciação de cada um dos participantes. Nesta introdução, eu julgo que há 5 pontos que vale a pena abordar. O primeiro é caracterizar o que está a acontecer. O segundo é discutir quais devem ser os objetivos da política, não só económica, mas da política em sentido geral, nesta fase. Quais são os eixos dessa mesma política, o terceiro tópico, qual será o impacto orçamental e, finalmente, como lidar com a recuperação da crise pandémica. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que nós estamos face a um choque comum, é uma espécie de meteorito que atingiu o planeta, que não é da responsabilidade de ninguém em particular, mas afeta todos, e afeta todos num sentido duplo. Todos sofrem as consequências e todos estão dependentes de todos. O que significa que a resposta a este choque comum é uma resposta que não interessa apenas a cada um dos países, interessa a todos, na medida em que estamos dependentes do elo mais fraco da resposta, nomeadamente em matéria sanitária. E gostaria também de salientar que esta crise não tem nada a ver com as crises que nós conhecemos. Não é uma crise que resulta de uma condução da política económica de um dado país que colocou esse país numa situação de desequilíbrio que tem que corrigir, que foi o que aconteceu em 2011, quando tivemos que adotar o Programa de Assistência Económica e Financeira. Não é uma crise que resulte de uma excessiva exuberância de um dado mercado, como aconteceu no passado, quer no mercado .com, como aconteceu com os mercados financeiros em 2008, 2009, com a crise do Lehman. Também não é uma crise que resulte de qualquer conflito armado e, portanto, tem uma natureza completamente diferente e deve ser pensada em si mesma como uma questão que carece de uma resposta, eu diria, sem ficar vinculada a paradigmas anteriores. Todavia, sendo uma crise que tem como base um choque comum, que é de natureza sanitária, e que tem a ver com o vírus, ela acaba por ter forte penetração no tecido económico e comunica-se, em primeiro lugar, à oferta, na medida em que uma parte da estrutura produtiva progressivamente ficou impedida de responder, e comunica-se depois à procura, na medida em que, não estando a oferta condicionada, a geração de rendimento e a distribuição de rendimento está condicionada, e como consequência também a confiança dos consumidores é afetada, o que significa que se gera um fenómeno do lado da oferta, que contagia a procura através da distribuição de rendimento, mas depois gera-se um fenómeno autónomo do lado da procura, que tem a ver com os comportamentos de precaução do lado dos consumidores, a perda de confiança, a relutância em continuar com os mesmos níveis de procura ou mesmo o adiamento de determinado tipo de procuras. Esta crise que é comum, este choque que é comum, tem, no entanto, efeitos diferenciados. Eu prefiro utilizar a palavra efeito ou a expressão efeitos diferenciados a efeitos assimétricos. Os efeitos são e função de questões que têm a ver com a estrutura produtiva de cada um dos países, em primeiro lugar. Um país como o nosso tem uma grande dependência do setor de serviços e do setor turístico, naturalmente está muito mais exposto à perda de confiança e ao confinamento. Tem a ver depois com a posição orçamental de cada um dos países, a margem de manobra que tem ou não para responder. Tem a ver com o quadro institucional e legal. Nós não temos dado suficiente importância, mas julgo que é hoje, ou se não foi hoje, foi um dia no último número do Financial Times, chamavam a atenção para as questões relacionadas com a lei de insolvências e para a necessidade de termos o equivalente de um artigo do artigo 11 na legislação europeia, de forma a gerir bem os problemas que vão resultar desta crise. Depois vai depender muito também dos valores e dos comportamentos. É natural que nos países mediterrâneos os valores e os comportamentos tenham uma influência grande no contágio. É
natural que na Suécia possam seguir uma linha diferente e também tem a ver com a percepção individual e social do equilíbrio entre risco e rendimento. Os países meridionais serão muito mais sensíveis ao risco de perdas de vidas do que os países do norte da Europa, que integram isso de uma forma diferente, por formas que têm a ver com a organização social. Depois tem a ver, naturalmente, com uma questão que é a política seguida no ataque sanitário. A opção de confinamento ou não confinamento é importante, porque afeta, obviamente, a estrutura produtiva e, dessa forma, a distribuição de rendimento e, dessa forma, a procura. Tem a ver com as decisões de termo de confinamento e o risco que pode acontecer de recidiva ou de nova vaga. E, finalmente, mas muito importante, tem a ver com a orientação da política económica. A orientação política económica que vai condicionar significativamente em função de três pontos: a forma como a política económica ataca o problema da liquidez dos agentes económicos, a forma como a política económica ataca os problemas de solvência e a capacidade de absorção de perdas por parte dos agentes privados, a forma como a política económica ataca em seguida a questão da repercussão da crise sobre o sistema bancário através do incumprimento e, basicamente, também a forma como a política económica encara a recapitalização posterior do tecido produtivo. O objetivo, passando ao segundo ponto, ao primeiro ponto, perdão, o objetivo, no meu entender, os objetivos neste momento da política consistem basicamente no achatamento de três curvas. O achatamento da curva infecciosa, o achatamento da curva do desemprego e o achatamento da curva dos non-performing loans ou do incumprimento. O achatamento da curva infecciosa de forma a assegurar que não há colapso do sistema de saúde, porque o colapso do sistema de saúde gera alarme social, gera fragmentação, gera perda de coesão e seguramente gera fenómenos sociais politicamente nocivos, quer para o tecido económico, quer para o funcionamento da sociedade. Em segundo lugar, deve necessariamente achatar a curva do desemprego, o que significa que nos interessa que haja o menor número de desempregados, mesmo numa situação em que há a redução da atividade. E por isso é muito importante usar o instrumento do layoff, de forma a preservar o vínculo contratual e, dessa forma, salvaguardar o capital intangível que está associado a cada unidade produtiva. É claro que isto tem um impacto sobre as finanças públicas, mas eu voltarei aí. Depois, é muito importante assegurar que as dificuldades de liquidez que resultam da perda de pelo menos um trimestre de cash flow por parte das empresas não se repercute imediatamente em incumprimento, porque se repercutir em incumprimento significa para os bancos a necessidade de registrar imparidades ou registrar provisões, que significa absorção de capital, e simultaneamente é necessário assegurar que no fim do processo as empresas têm condições para assegurar duas coisas: assegurar o financiamento da retoma da atividade económica, que significa acesso ao fundo de maneio de que necessitam, e ao mesmo tempo fazer o serviço da dívida acumulada que foi agravado pela perda de cash flow. O que significa que um dos objetivos, que é o achatamento dos non-performing loans, tem que representar necessariamente duas vertentes. Uma vertente de curto prazo, que são as moratórias, e uma vertente de médio prazo, que é o reescalonamento da dívida.
Como eu direi depois, não basta rescalonar a dívida, é preciso também recapitalizar o sistema produtivo em função da maior ou menor capacidade que esse sistema produtivo tem para absorver perdas. E essa capacidade para absorver perdas depende do grau de autonomia financeira que as empresas revelam, que no caso português é limitado, e depende também da natureza do tecido produtivo em termos de composição em pequenas e médias empresas e grandes empresas e o modelo societário que essas mesmas unidades produtivas têm. Dito isto, portanto, a política económica tem que se orientar segundo 3 eixos. Um eixo sanitário, que é assegurar a resposta necessária à crise sanitária, dado que a resposta adequada à crise sanitária condiciona quer a parte económica de curto prazo, quer a parte económica de médio prazo, e condiciona necessariamente também a continuidade de financiamento da economia e a estabilidade financeira. Tem um segundo eixo que é socioeconómico, que corresponde basicamente a dar apoio às empresas, primeiro através de moratórias, segundo através do rescalonamento da dívida e depois na terceira fase através da recapitalização. Isto implica, do ponto de vista do quadro regulatório para o sistema bancário, a adoção de medidas de moratória que permitam fazer a travessia deste vale da morte, que é o período que estamos a viver, para depois chegar do lado seguinte, do lado lá, e fazermos de facto a recapitalização. E implica um terceiro eixo que é fundamental para mim, que é o eixo humanitário. Não podemos esquecer que, para além de termos que cuidar da parte sanitária, e a parte sanitária é a função da capacidade instalada para gerir o impacto da crise sanitária sobre o acesso aos hospitais e aos cuidados de saúde, para além de assegurarmos a continuidade dos vínculos contratuais através de moratórias e através de layoff, contributos da Segurança Social ou no quadro layoff, com financiamento, através de moratórias e através de rescalonamento, há um conjunto, uma parte da sociedade que vai ficar a descoberto e essa tem que ser apoiada através da ajuda humanitária. Nestes 3 eixos não mencionei o eixo orçamental, o que significa que o eixo orçamental, neste caso, é o reflexo daquilo que for necessário para os outros 3 eixos. Não é uma restrição, é uma resultante. Pergunta-me como é que o Governador do Banco de Portugal defende que a questão orçamental, neste caso, é uma resultante. É uma resultante porque nós temos que encarar que este choque, que é uma espécie de meteorito que atinge a economia, tem que ser abordado de uma forma em que o que queremos é otimizar o resultado do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. E o resultado, em termos orçamentais, vai depender muito da otimização. Isto tem uma implicação que é preciso perceber, que vai haver um aumento do déficit, necessariamente, que é o resultado da necessidade de atacar estes 3 níveis, e vai haver, ao mesmo tempo, um aumento da dívida, que é o reflexo do déficit. O aumento da dívida é visto em termos absolutos, é igual à soma do déficit extraordinário que resulta do ataque à crise com a dívida já acumulada. Em termos relativos, do PIB é o resultado do crescimento de dívida nominal e, simultaneamente, de uma quebra do produto. O que significa que nós vamos assistir, durante 2 anos, pelo menos, a um aumento do rácio da dívida em termos de PIB, que vai ser maior que o incremento nominal da dívida, dado que o denominador do rácio da dívida, que é o produto, vai sofrer uma contração, naturalmente, por força da crise. A questão que se coloca depois é a seguinte: qual é o grau de preocupação que resulta daqui? Bom, em primeiro lugar, o impacto vai ser diferenciado de Estado-membro para Estado-membro, eu estou a referir-me à zona euro, em função do nível de dívida de partida, em função das condicionantes de resposta, nomeadamente
estrutura produtiva, vai ser também diferenciado em função das condições de partida do sistema de saúde e vai ser diferenciado também em função das condições de partida dos estabilizadores automáticos, porque os estabilizadores automáticos não são todos da mesma natureza e com o mesmo nível de resposta. Temos que encarar esta questão de uma forma muito simples, que é a seguinte: há um incremento do déficit que é extraordinário, que é temporário e que deve ficar circunscrito ao tempo e ao impacto da crise. O que significa que é fundamental segregar a despesa e a receita recorrente, do que é o impacto da crise, de forma a sermos capazes de evidenciar ao mercado que temos uma clara indicação de qual foi o custo adicional que resultou da crise, que temos um plano a médio prazo de absorção desse custo através de poupanças orçamentais, que terão que ser feitas para absorver, para reembolsar essa dívida, e que temos também a noção de que esta é uma crise que se produz, digamos, uma vez por século, não for por século é por 50 ou 60 anos, o que significa que, de um ponto de vista de critério de equidade entre gerações, é importante que os custos desta crise, os custos excepcionais desta crise, sejam absorvidos ao longo de 2 ou 3 gerações, sob pena de estarmos a fazer com que a geração que sofreu o impacto da crise também tenha que absorver o custo financeiro do seu reembolso. Isto importa realçar que nós temos que ter para os mercados uma clara indicação de que há dois balanços, um balanço da crise e um balanço recorrente, tal como a empresa, e que relativamente às despesas recorrentes e relativamente às receitas recorrentes, nós mantemos uma trajetória de sustentabilidade financeira que dá confiança do ponto de vista da capacidade de reembolso. Se isto for assim, obviamente assistimos a um aumento do rácio da dívida em termos de PIB, que depois vai recuperar com a medida que o PIB recupere, mas de qualquer forma vamos nos situar num nível acima daquele que tínhamos à partida. Se for assim, e se formos capazes de segregar bem os dois blocos, o bloco extraordinário, excepcional, do bloco recorrente, o que nós temos é que exercer ter uma política financeira credível no que diz respeito ao bloco recorrente. Não pode, por exemplo, o orçamento de 2022 ter como base de partida ou de 21, na parte recorrente não pode ter como ponto de partida o déficit de 20. Tem que ter 2 componentes, tem uma componente recorrente que deve ter como ponto de partida o orçamento aprovado para 2020 e tem que ter uma componente extraordinária que tem que ter como ponto de partida o orçamento retificativo que venha a ser aprovado. E as duas áreas têm que ser completamente autónomas para evitar que haja contágio do extraordinário para o recorrente e que haja uma tendência para criar dificuldade de percepção pelo mercado do que é a política financeira de médio prazo da República. Neste ponto, enquadra-se a questão da política europeia. Na política europeia, nós temos que distinguir 2 níveis. Um primeiro nível, que é o nível da política monetária. Nós temos uma política monetária única, e uma política monetária única implica um decisor único, que é o Conselho de Governadores de Bancos Centrais, e tem necessariamente também um objetivo único, que é o objetivo de assegurar as condições de política monetária correspondentes à situação média da zona do euro. Não estamos a trabalhar em função do país A, B ou C, por muito importante que ele seja. Tem também um objetivo que é o de assegurar que essa política se transmite para os diferentes mercados. Num quadro em que não temos união económica e em que não há uma união, e muito menos a união orçamental, a transmissão da política monetária para os diferentes mercados financeiros
está dependente da percepção de risco do soberano. E, portanto, a transmissão da política monetária está muito influenciada pela evolução da yield curve de cada um dos soberanos. O que significa que uma política monetária eficaz no quadro da zona euro implica necessariamente a intervenção do Banco Central Europeu no mercado secundário de dívida pública, comprando dívida, funcionando como market maker, de forma a assegurar que não há uma evolução eu diria, dispara das curvas de yield dos soberanos, porque, caso contrário, se as curvas de yield dos soberanos evoluírem de forma dispar, significa que as condições de financiamento da economia também passam a ser muito desiguais e a transmissão da política monetária fica prejudicada. Portanto, tudo o que fazemos em matéria de dívida soberana não é porque vamos ajudar o soberano, é porque a yield curve do soberano é vital para o financiamento de toda a economia, sejam os particulares, sejam as empresas. Sendo assim, o que temos de ter consciência é que a intervenção do Banco Central Europeu no mercado de dívida pública e no mercado também de dívida corporate é fundamental para assegurar o objetivo último, que é a estabilidade financeira e a estabilidade nominal. Isto constitui a resposta à questão colocada pelo Tribunal Constitucional Alemão. E, claro, ela só pode ser avaliada em função dos objetivos, que é o objetivo da estabilidade nominal, o objetivo da estabilidade financeira. Depois da política monetária, há a dimensão económica. Como sabem, não há uma política económica, digamos, equivalente a uma política monetária, dado que a política monetária é uma política típica de Estado federal, e, por outro lado, a dificuldade que há sempre em coordenar políticas económicas, dado que há preferências nacionais muito diferenciadas que acabam por condicionar a definição de uma política económica coordenada e acaba por conduzir ao menor denominador comum e não à melhor solução. Eu aqui gostaria de salientar o seguinte. Na política europeia, nós temos de distinguir entre políticas comuns, que exigem naturalmente financiamento comum, e políticas que são políticas de interesse comum, mas em que a capacidade de cada um dos Estados-membros as prosseguir está muito dependente da sua capacidade de mobilizar recursos. Foi assim na crise de 73, com a criação do Fundo de Desenvolvimento Europeu, foi assim com a criação dos pacotes, chamados pacotes de Delors, na véspera da criação do mercado único. Porquê? Porque aqui o que está em causa é a necessidade de evitar que a heterogeneidade de situações, a assimetria de situações, gere dificuldades à condução de uma política comum. O que significa que, neste caso, a União disponibiliza recursos para os Estados-membros perseguirem objetivos que são objetivos de todos. O objetivo da criação do mercado único e do aprofundamento do mercado, por exemplo, justifica uma política de coesão e justificou depois a criação do Fundo de Coesão. Neste caso concreto, nós estamos exatamente numa situação destas. Temos um objetivo comum, que é minimizar o risco sanitário. Temos uma necessidade de apoiar os Estados-membros que não têm capacidade de resposta ou que podem ter uma capacidade de resposta limitada em função da margem orçamental que dispõem. Portanto, o interesse aqui é, basicamente, fornecer recursos para que esses Estados-membros não fiquem condicionados na resposta e, ao ficar condicionados na resposta, tornarem-se no elo mais fraco que condiciona todos os outros. A nossa segurança sanitária é função da resposta mais débil dentro da União Europeia. E esta é a mensagem que temos de pensar. Isto não significa que nós devamos, de forma nenhuma, ficar à espera da União Europeia para definir a nossa resposta sanitária ou a nossa resposta de política económica. Nós temos que a definir, quer haja, quer não haja,
apoio europeu. Temos, sim, que fazer o necessário para sensibilizar os nossos parceiros europeus que nos encontramos em desigualdade do ponto de vista da produção de um bem público que é a segurança sanitária. E como nos encontramos em posições diferenciadas, é necessário que haja solidariedade. E a questão que se coloca agora é a seguinte: o que é a solidariedade? A solidariedade não é, nesta fase em que nos encontramos, assegurar novos empréstimos, porque os Estados-membros têm, graças à política do BCE, acesso ao mercado primário de dívida pública em condições razoáveis. O que interessa aqui é limitar o impacto no total da dívida, o que significa que a única solução que é correta e corresponde aos objetivos em termos de solidariedade é assumir parte do incremento da dívida por parte da União como um todo. O que significa que a única solução correta não é emitir dívida no plano comunitário para emprestar aos Estados-membros, porque aí o nível de dívida continua o mesmo, há um benefício marginal em termos de juros, mas que não é muito relevante enquanto o BCE estiver ativo no mercado secundário. O que é importante é cortar o pico da dívida. E para isso, e para tal, é preciso transferências. E transferências, eu não gosto de utilizar a palavra grandes ou a palavra subsídios, mas é preciso transferências, e transferências baseadas num empréstimo feito pela União, através da Comissão Europeia, e que seja reembolsável ao longo de um período longo. Na presente situação do mercado, é perfeitamente imaginável fazer um empréstimo ao nível da União, equivalente a 10% do PIB da União, amortizá-lo ao longo de 50 anos. Não falta no mercado quem queira subscrever este empréstimo, dado o excesso de liquidez existente no mercado, com taxas de juros muito interessantes, e depois amortizá-lo através do orçamento comunitário, dedicando qualquer coisa do género 0,2% do PIB comunitário à amortização dessa dívida constituída no plano comunitário. Se isso acontecesse, vamos imaginar, no caso português, que havia uma transferência equivalente a 10% do PIB nacional neste contexto. Obviamente, o pico da dívida ficava limitado e reforçava-se a confiança do mercado digamos, na dívida pública portuguesa e no soberano. Não deve constituir, no entanto, uma condicionante da ação política. A condicionante da ação política não deve vir do plano europeu. Nós temos que fazer o que temos que fazer, realçando aos outros que aquilo que estamos a fazer é no interesse de todos, e se eles não são solidários, estão a revelar uma miopia que os coloca numa trajetória difícil do ponto de vista sociopolítico perante os eleitorados nacionais. E a dificuldade vai ser explicar aos eleitorados que têm a sensação de que estão a contribuir, é explicar que todos vão beneficiar, e eu aqui evitaria completamente qualquer raciocínio do tipo transferências de coesão. Não, são 10% do PIB do Estado-membro que é assumido como dívida comunitária e que é recebida em transferências a parte da União, num quadro em que o reembolso se faz a partir da União, e não vamos estar aqui a graduar as transferências em função do PIB per capita de cada um dos Estados-membros. Isso só cria a noção de que estamos aqui numa união de transferências e não estamos aí ainda, longe disso. Não sei se vamos chegar aí, é muito difícil, mas uma coisa é sabermos onde devíamos chegar, outra coisa é podermos chegar e outra coisa é aquilo que temos de fazer. Então nós temos que atuar nos 3 eixos, o eixo sanitário, o eixo económico e o eixo humanitário, independentemente daquilo que aconteça no plano europeu. E temos que ter um projeto de sustentabilidade da dívida a médio prazo convincente, que mostra que o pico excepcional de endividamento que há de aparecer em 2020 a 2022 é um pico que vai ser absorvido ao longo do tempo através de poupança que vai ser gerada para absorver esse pico e numa lógica de
solidariedade intergeracional. O capítulo seguinte que eu tinha proposto, e eu vou ser breve, peço desculpa, apaguei. Os papéis voaram. O capítulo seguinte, e eu vou ser breve, é o capítulo da recuperação. Nós temos de ter consciência também que o capítulo da recuperação vai depender muito de país para país e vai depender muito de 3 ou 4 variáveis que importa ter presente. Vai depender muito da própria evolução da crise pandémica e das decisões tomadas, quer de confinamento, quer de desconfinamento e dos riscos de recidiva. Vai depender muito, naturalmente, da política económica e vai depender muito da estrutura económica, das características económicas de cada um dos países e, sobretudo, dentro dessas características, da margem de absorção de perdas por parte do tecido produtivo. Podemos ter, e fala-se em vários modelos, uma recuperação em V, que eu acho muito pouco provável, uma recuperação em U, que seria lamentável, porque significava que ficaríamos algum tempo num ponto muito baixo de recessão, uma recuperação em W, que significa uma recidiva, que é uma coisa que não podemos excluir, e a desejável, que é a mais possível para um país, por exemplo, que tem uma dependência do turismo como a nossa, é uma recuperação com o símbolo da Nike, que eu não sei como se há de designar este símbolo em termos que utiliza Nike, que é um V cuja parte direita tem uma inclinação muito suave, que significa que só vamos atingir o nível em que estávamos em 2019, em 2022 ou 2023. Porquê? Porque temos setor de serviços que vai ficar condicionado da retoma da confiança e a retoma da confiança e da mobilidade e, naturalmente, não é de imediato que dispara essa procura associada ao turismo ou associada ao setor de serviços em que estamos muito focados. Vai depender também de uma outra coisa que é muito importante, que é da capacidade produtiva que tenha sido preservada ou salvaguardada durante a crise. Se houver uma distribuição de capacidade produtiva durante esta fase, obviamente, mesmo que houvesse uma retoma em V, quando ela se apresentasse, o tecido produtivo não teria a elasticidade suficiente e a oferta não seria capaz de responder com a rapidez necessária. Portanto, a política económica vai condicionar muito a natureza da recuperação. Vai depois, naturalmente, depender também das alterações estruturais que se vão registar no pós-pandemia. Nós não sabemos como é que se vai estruturar o consumo, nós não sabemos como é que se vão estruturar as cadeias de valor, nós não sabemos como é que se vão organizar as cadeias de abastecimento de produtos intermédios. É provável que haja, por razões de segurança, uma maior proximidade. O que nós sabemos necessariamente, e eu acabaria aqui, o que nós sabemos necessariamente é que as empresas vão sair muito com uma situação fragilizada em termos de capital, porque tiveram que absorver perdas, uma situação fragilizada em termos de liquidez e de alavancagem, e sabemos que cabe necessariamente neste contexto pensar instrumentos de política pública, não significa instrumentos públicos, mas instrumentos de política pública que permitam promover empréstimos subordinados, empréstimos de quase capital, ou melhor, fornecimento de quase capital e fornecimento de capital às empresas numa lógica que é uma lógica de partilha de resultados entre quem fornece o capital e quem beneficia desse mesmo capital. O que significa que eu sou contrário à ideia de fornecer subsídios a fundo perdido. Sou, sim, favorável, no caso das empresas, de fornecer empréstimos subordinados com, obviamente, o risco associado à subordinação do próprio empréstimo, ou de participação
de quase capital com partilha de resultados se os resultados forem positivos ou, finalmente, com a entrada no capital propriamente dita. Para esse efeito, não é estritamente necessário que os instrumentos sejam instrumentos públicos. O BEI pode ser muito importante, o mecanismo de recuperação que a União Europeia está a conceber pode ser muito interessante, porque isso permitiria ter capacidade para fornecer recursos sem passar necessariamente pela intervenção do Orçamento Nacional. Uma coisa é certa, é que o que vai condicionar o sucesso deste programa de recuperação vai ser a qualidade e a natureza do quadro institucional disponível. E nós, em Portugal, temos uma desvantagem relativamente a outros Estados da zona euro, porque não temos o que se chama um banco promocional, um banco de fomento ativo, que possa canalizar rapidamente os recursos e fazer um chamado risk sharing, partilha de risco, que tenha a capilaridade suficiente e que sirva também de interlocutor do sistema bancário, quando o sistema bancário fizer, por exemplo, empréstimos com partilha de risco ou empréstimos com uma componente de risco maior do que faria em situação normal. Há que rever naturalmente, mas já não vamos a tempo, o quadro institucional que acompanha o financiamento ou que enquadra o financiamento do tecido empresarial. E gostaria também de realçar o seguinte, só para concluir: tudo isto tornou-se possível e torna-se possível, dado que, em termos prudenciais, houve inteligência de ajustar o quadro prudencial de forma a evitar que os problemas de liquidez se convertessem imediatamente em problemas de incumprimento, e isto foi dado através das moratórias, da aceitação das moratórias, sejam as moratórias privadas ao nível da associação bancária, sejam as moratórias legais através da publicação de diplomas legislativos, mas, atenção, há um efeito precipício no fim destas moratórias que não podemos ignorar. Só para ter uma ideia, no quadro português, e até o dia 15 de maio, até ao dia 15 de maio, o total de moratórias que tinha sido concedido andava na ordem de capital e juros vincendos na ordem dos 3,3 mil milhões, correspondentes a dívidas na ordem dos 30 mil milhões. O que significa que, no fim da moratória, estas empresas são obrigadas a satisfazer necessidades de liquidez, ou têm necessidades de liquidez, para satisfazer de juros e dívidas vencidas num montante que não é compaginável com digamos, com a geração de cash flow. E vale a pena pensar seriamente num mecanismo, tal como os franceses, os alemães e os espanhóis pensaram, de garantia pública associada a estes créditos e de um rescalonamento por um período suficiente, por exemplo, 6 anos. Vamos imaginar que se fazia um rescalonamento por 6 anos, vamos imaginar que estamos a falar de uma perda de cash flow de 25% de um ano. Ao longo de 6 anos, isto daria a possibilidade de, por uma economia sobre cash flow anual de 5%, normalizar a situação financeira. Não normaliza tudo. Última observação: nós não podemos olhar para esta situação em que há layoff e em que há paragem parcial do tecido produtivo como uma situação de braços caídos. As empresas deviam estar a aproveitar o layoff para repensar o seu modelo de produção e a sua estratégia, para repensar as competências de que dispõem, os esquemas de formação profissional disponíveis, porque vai ser necessário reequacionar o que é o novo normal para cada setor. Isto era tudo como uma forma de introduzir a discussão.
estou disponível para responder às questões que entendam, e há muitas que eu não pude abordar. Senhor Governador, muito obrigado pela sua intervenção, foi muito interessante, muito útil e dá oportunidade, seguramente também, para perguntas não menos interessantes. Por isso eu vou passar a palavra de imediato ao Miguel Teixeira de Abreu, é o fundador da Abreu Advogados e que tem primeiro rol de perguntas a colocar. Miguel, tenha a bondade. Obrigado, Luís. Sr. Governador, muito obrigado pela sua exposição. Ela foi tão clara que é difícil encontrar aqui perguntas que possam trazer ainda mais explicação àquilo que já expôs. Eu talvez tivesse aqui 3 blocos de questões relativamente ao que referiu. A primeira tem a ver com a sua ideia de segregação orçamental dos custos da pandemia versus o pacto orçamental, ou seja, o Governo propõe, no fundo, combater e promover a retoma económica com mais investimento público e, portanto, ainda mais dívida sobre a dívida que a pandemia vai gerar, e propõe fazê-lo sem austeridade e, portanto, sem agravamento da carga fiscal. A minha pergunta aqui é a de saber até que ponto é que Portugal pode, e de que maneira pode Portugal retomar o ritmo para regressar às regras do Pacto Orçamental e quando é que elas vão ter que ser retomadas pelos diferentes Estados-membros com uma política de mais investimento público e sem mais impostos. A segunda questão tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional Alemão versus a política do Banco Central Europeu. No fundo, o Banco Central Europeu tem tido uma política que o Tribunal Constitucional Alemão veio agora de alguma maneira restringir, levantando a questão de saber se são as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que se submetem às diferentes constituições dos Estados-membros ou não, sobretudo em matéria orçamental. E aqui a minha questão é saber se este tipo de decisões podem colocar limites à capacidade de intervenção do Banco Central Europeu ou se o Banco Central Europeu já terá atingido, em virtude destas medidas, o limite da sua capacidade de intervenção. A terceira questão tem a ver com a proposta que deixou presente de resolução desta crise pandémica através do recurso ao orçamento comunitário, que seria uma ideia extremamente interessante, como é evidente. A Presidente da Comissão Europeia irá fazer a apresentação do Fundo Europeu de Recuperação Económica, em princípio, no dia 27 de maio, e eu pergunto se terá alguma indicação de qual será o valor desse fundo, que critérios vão existir para a distribuição dessas dotações pelos Estados-membros. O Sr. Governador referiu que não deveria ir pelo PIB, mas será que irá mesmo pelo PIB, pela população, pelos índices de desemprego? E, por outro lado, também referiu que, evidentemente, parte disto tem que ser através de dotações a fundo perdido ou assumidas unicamente pelo orçamento comunitário, mas será que a proposta do fundo irá mesmo nesse sentido? Será que irá permitir, quer em termos de montante, quer em termos de divisão entre empréstimos e dotações a fundo perdido, ajudar os Estados-membros a resolver os seus problemas? Ou vamos cair numa situação em que as empresas com custos financeiros acrescidos e crises de liquidez vão ter que assumir o peso de uma dívida e, portanto, mais custos financeiros, isto ainda num contexto de taxas de juros muito reduzidas que poderão, evidentemente, aumentar num futuro próximo a médio prazo. São estas as questões. Agradeço imenso, obviamente, o que nos possa dizer a respeito destes temas. Muito obrigado, Sr. A primeira questão é a seguinte: nós temos que olhar para esta crise como uma crise que não resulta de uma insuficiência de procura. Resulta de um choque chamado meteorito que impacta sobre a oferta e depois também sobre a procura. Se nós conservarmos intacta a capacidade de oferta, a questão que se coloca é o tempo que leva essa capacidade de oferta a ser reativada, a gerar rendimento que vai alimentar a procura. E a questão que se vai colocar a seguir é saber se esta procura
vai ser suficiente para responder à capacidade produtiva instalada. Nós temos aí dois tipos de reflexão em curso. Há os que consideram que no final deste processo vai haver uma destruição da capacidade produtiva instalada e, portanto, vai haver uma tensão entre a procura e a oferta com o aumento de preços, e há os que consideram que do lado da procura vai haver um aumento da poupança de precaução, dado que as pessoas ficaram assustadas, e, portanto, o que vai acontecer é que provavelmente a retoma da procura vai ser mais lenta do que aquilo que seria normal em função de fatores de confiança. Para não falar depois de questões relacionadas com fatores estruturais de retoma da procura, como seja mobilidade, no caso do turismo, confiança, que não é, e confiança tem a ver basicamente com a dinâmica sanitária. De qualquer forma, eu penso e continuo a dizer que o investimento público é complementar do investimento privado. Investimento público que não se traduza de imediato em aumento de capacidade produtiva ou não venha preencher lacunas que limitam a oferta produtiva para uma economia tão endividada como a nossa e num quadro em que nós não temos um problema de insuficiência da procura, porque somos uma economia muito aberta e a procura é aquela que quisermos no dia em que formos à procura dos mercados, não tem sentido pensar numa política de investimento fundamentada na necessidade de alimentar a procura interna. Isso terá sentido na Alemanha, terá sentido nos Estados Unidos, que é a forma de alimentar uma procura para uma economia relativamente fechada. Para uma economia muito aberta, um modelo dessa natureza só gera dois tipos de desequilíbrios. Gera um desequilíbrio de balança de pagamentos. No nosso caso, como fazemos parte de uma união monetária, gera apenas aumento dos endividamentos dos agentes económicos, em particular do agente público, que significa riscos de insustentabilidade no futuro. Portanto, eu sou a favor do investimento público quando ele é justificado em função da cadeia de produção de valor que a economia é capaz de gerar. Se me perguntar, por exemplo, o investimento na área da saúde para reforçar a confiança sanitária no país e viabilizar todo o investimento que foi feito no setor turístico no passado, é fundamental. É fundamental, por exemplo, que Portugal seja visto do ponto de vista sanitário como um país seguro, para podermos recuperar a confiança dos que vêm para cá. E não é apenas um investimento sanitário para servir os portugueses, é um investimento sanitário para servir a oferta instalada de serviços turísticos, porque ninguém vai para um país onde não haja condições de segurança sanitária. Aliás, eu costumo citar este caso, que é um caso curioso, quando se olha para o perfil da procura dos mercados mais afluentes da Europa, o perfil de procura dos mercados mais afluentes da Europa na área do turismo evolui curiosamente em função das questões sanitárias. À medida que a população, à medida que se avança para estratos etários mais superiores, nota-se que o turismo é um turismo cada vez mais proximidade. O Benelux começa a viajar para a Tailândia e acaba a viajar para a Côte d'Azur. Porquê? Porque as questões de natureza sanitária condicionam muito, eu diria, o atrevimento turístico das gerações que estão nos 50 ou 60 anos. E, portanto, já não tomam grandes riscos. E isso é muito importante para nós. Portanto, isto é a propósito de investimento. O investimento que é complementar da estrutura produtiva, via férrea, transporte de mercadorias, por exemplo. Portanto, o investimento público em si só é bom se gera sinergias e tem um retorno na fase de produção de bens transacionáveis ou na fase de produção de serviços. A menos que seja estritamente necessário para garantir as condições de vida que a população exige, mas isso é uma outra consideração, já não é uma consideração de política económica, é uma consideração de política social. Relativamente à carga fiscal,
vamos ser muito claros. Vamos imaginar que o nosso rácio da dívida aumenta 15 pontos percentuais. Até mais, 20 pontos percentuais. O que é que isto significa? Significa que vamos ter que alongar entre 8 e 10 anos o nosso tempo de aproximação ao rácio dos 60% em termos de dívida pública, de um ritmo sustentado, provavelmente até com uma inclinação ligeiramente favorecida, porque vamos partir de um ponto superior, mas o que é importante para os mercados é assegurar que vamos convergir para aí. Porque se estivermos a dar garantias que vamos convergir para aí, estamos a dar garantias que não há o risco de sobressalto, quer em termos de yields, porque se houver sobressalto de yields, os que subscreveram a dívida antes perdem, nem em termos de riscos de default. Portanto, nem muito menos de necessidades de bailout. Portanto, é muito importante transmitir esta ideia. Para esta lógica, e se nós segregarmos, o esforço orçamental, ou melhor, o esforço orçamental que nós vamos ter que fazer será libertar, vamos pôr ao longo dos próximos 30 anos, no máximo, no pior das hipóteses, 1% do PIB, entre ganhos que resultam do crescimento económico e eficiência em termos de despesa. Nós fizemos mais do que isso desde 2011 até agora. A questão é mais a convicção e a assunção pela sociedade como um todo de que este é um objetivo que tem um retorno, e o retorno mede-se em termos do custo de financiamento e regularidade desse mesmo financiamento. E isto tem que ser assumido e temos que apresentar as contas. Eu dou um exemplo muito simples. Se uma empresa tiver um incêndio num pavilhão, as contas desse ano vai apresentar, e se esse incêndio não estiver coberto por um seguro, vai apresentar uma perda. Ela vai ter que isolar ao longo dos anos aquele custo no seu balanço para explicar aos acionistas que, na atividade recorrente, continuam a ser tão bons como eram, até melhores. E que estão a gerar os resultados necessários para amortizar a dívida que foi necessário constituir para compensar aquele investimento que foi feito na recuperação da capacidade produtiva. O que nós tivemos foi um rombo, vamos ter um rombo sanitário que vai ser atacado a 3 níveis, ao nível sanitário, ao nível humanitário e ao nível socioeconómico. Isolamos as despesas e dizemos, foi isto que nos custou, agora vamos amortizar isto ao longo de várias gerações, dado que seria injusto que a próxima geração fosse a única a compensar este custo. Isto leva-me a um outro ponto que é preciso distinguir entre a restrição, que podemos designar por austeridade, que resulta do choque, e a natureza da política que se há de seguir. A natureza da política que se há de seguir não é uma natureza política da austeridade. A austeridade resulta do facto de termos um desequilíbrio na economia que é preciso compensar. Aqui não estamos perante um desequilíbrio. Em 2011 nós tínhamos um desequilíbrio na economia, tínhamos uma cadeira com 4 pernas e havia 3 pernas muito desenvolvidas e uma muito curta, que era a das exportações e dos transacionáveis. O que foi feito foi conter as pernas mais longas e expandir a perna mais curta. E foi um sucesso. Hoje não é esse o problema que nós temos. O que nós temos é que tínhamos uma cadeira assente num estrado e esse estrado desapareceu por força do choque. Temos a cadeira que continua equilibrada, esperemos, se as medidas forem adequadas. O que temos é que repor o estrado. E repor o estrado significa absorver os custos do choque a que estivemos sujeitos. Tribunal Constitucional Alemão. A questão com o Tribunal Constitucional Alemão é delicada e simultaneamente simples. É delicada porque o Tribunal Constitucional Alemão mandou para o Tribunal de Justiça Europeu fez um envio prejudicial e depois não acolheu a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que é, de facto, para um alemão, com o seu sentido de disciplina, é um bocado estranho. Segundo, é simples, porque a partir do momento em que se admite que há uma política monetária única só pode ter um decisor único.
E o decisor único está consagrado no tratado, que é o Conselho de Governadores, que é um órgão em que todos os governadores têm um voto idêntico, com idêntico peso. O meu voto conta tanto como o voto do governador de Malta e como o voto do governador do Banco Central Alemão. Assento num princípio que é, temos um mandato muito claro, que é estabilidade nominal e estabilidade financeira. E temos de fazer a política que permite atingir esse objetivo. A estabilidade nominal e a estabilidade financeira não é a estabilidade nominal e a estabilidade financeira de uma região ou de um país, é do conjunto. O que significa que o que interessa são as condições prevalecentes no conjunto. E a política tem que se transmitir a todos. O que significa que, se por hipótese um soberano tivesse a ter um comportamento no mercado que penalizasse os agentes económicos locais, nós estávamos, no fundo, a fragmentar a política monetária. E é por isso que nós temos que olhar para o yield curve de cada um dos soberanos, de forma a assegurar que o financiamento da economia não fica dependente da yield curve desse soberano. Quando nós estamos a comprar dívida pública portuguesa, nós estamos a beneficiar, obviamente, o soberano português, porque as yields estão sob controle, mas, sobretudo, estamos a beneficiar as famílias, as empresas, cuja taxa de juros estaria sempre indexada à taxa de juros da República. E quando a taxa de juros da República oscila, a taxa de juros, por exemplo, do setor corporate, empresas, oscila ainda mais, porque há uma amplificação de risco. Portanto, a política monetária tem que ser única. A questão que se coloca a seguir é, mas como é que um poder unificado entrega a um Conselho de Governadores que segue um mandato muito claro, pode prestar contas, pode ser accountable. No plano político é accountable, na medida em que presta contas no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu. Prestar contas não significa receber instruções, significa explicar o que faz. E prestar contas significa que, relativamente ao objetivo, estamos a perseguir o objetivo. Se nós tivéssemos uma inflação de 4%, com uma política acomodatícia como a que temos hoje, não era justificável. Porque a política é uma política acomodatícia e o que se pedia com uma inflação de 4% era uma política restritiva. Portanto, é sempre possível escrutinar a política. Do ponto de vista do exercício dos poderes, o Tribunal de Justiça Europeu é quem faz a sindicação daquilo que nós, Conselho de Governadores, Banco Central Europeu, faz. E, portanto, se alguma instância nacional, ou alguma instância política, ou alguém individual tem alguma dúvida, tem sempre uma instância de recurso, que é o Tribunal de Justiça Europeu, que verifica se o mandato foi cumprido ou não foi cumprido, se se extravasou o mandato. É claro que há uma questão que é importante do ponto de vista do acórdão do Tribunal de Justiça alemão, que é a questão dos efeitos. Não há política monetária que não tenha efeitos económicos. Aliás, é porque tem efeitos económicos que é eficiente. Se não tivesse efeitos económicos, não conseguia ser eficiente. É porque nós, através da política monetária, conseguimos colocar os agentes económicos em condições de, digamos, fazer funcionar a economia, é que ela é eficiente. Por isso, ela tem sempre efeitos distributivos, nomeadamente através das taxas de juros, que os devedores pagam e que os forradores recebem, e através dos soberanos. Mas mesmo aí, o Tribunal de Justiça alemão esqueceu-se de uma coisa: o maior beneficiário da política monetária em termos de contração das yield curves dos Estados-membros foi a Alemanha, mais do que, em termos absolutos, do que a Itália ou a França. Mas não foi para isso que se fez a política monetária. Esse é um efeito colateral de um objetivo que é transmitir ao tecido produtivo, ao tecido económico, condições de financiamento compatíveis com o objetivo que nós perseguimos. Depois, a outra questão que o professor me colocava tem a ver com a questão das transferências e a questão... Ora bem, e a questão das transferências para os soberanos.
temos que distinguir três tipos de agentes. Temos os soberanos, as famílias e as empresas. Na fase da recuperação, é fundamental que as empresas reconstituam a sua capacidade e reforcem a sua capacidade de trabalho, que significa reforçar o capital, porque ela vem debilitado em função da absorção das perdas da crise, e é fundamental, como eu disse, que os soberanos se encontrem em situação de inspirar confiança no mercado. Para os soberanos, é um mecanismo de transferência, porque endividamento já eles são capazes de fazer. O que há aqui é que truncar eu diria, o rácio do PIB, da dívida em função do PIB. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Não vale a pena pensar que vamos fazer política redistributiva entre Estados soberanos, porque é um tópico muito controverso em determinados Estados-membros. Eu preferia muito mais que se dissesse claramente é desejável que se faça uma transferência equivalente a 10% do PIB de cada Estado-membro. Os que têm um nível de endividamento mais baixo, baixa ainda, mas é a vida, o que significava que colocávamos em comum cerca de 10% da dívida do conjunto da zona euro. Porque se entramos em modelo de transferência indexado ao PIB, entramos em modelo de transferência e modelo de ajuda e geramos todo o tipo de especulações sobre comportamentos nacionais, diferenças de preferências, e temos as críticas holandesas a funcionar. Isso não é o que nos interessa. Eu vivo muito bem que nós, no plano da União Europeia, possamos absorver 10% da dívida adicional, ou melhor, possamos absorver 10% do PIB da Alemanha em dívida adicional, se nós também pudermos lá colocar 10%. Significa que estamos a ser todos tratados da mesma forma e a criar uma pool de endividamento comum, correspondente a 10% da dívida, a 10% do PIB da zona euro. O que é muito difícil é se gera a ideia de que um está a pagar para o outro. E neste quadro nós estaríamos a pagar uns para os outros. Qual é o montante necessário para este efeito? O montante necessário para este efeito andará seguramente à volta dos 4 bilhões, na nossa terminologia, dos 4 portanto nós estamos 4 mil milhões de euros, ou seja, mais do que aquilo que tem sido pensado. E devia ser pensado em termos claros à partida. O que é que vai acontecer? Como não vamos ser capazes de seguir essa via, vai acontecer uma coisa que é uma deriva perigosa de tipo burocrático, que é encontrar justificações para aceder ao dinheiro. Encontrar justificações para aceder ao dinheiro significa, basicamente, criar micropoderes ou macropoderes que vão, no fundo, condicionar a utilização de dinheiro e diminuir a otimização e a eficiência. Relativamente às empresas, para mim é muito claro que para as empresas é necessário instrumentos que não as desresponsabilizem da boa utilização dos recursos. Capital, empréstimos subordinados, quase capital, sempre numa lógica de partilha de risco. Nunca numa lógica de concessão de subsídios. Porquê? Porque a concessão de subsídios gera naturalmente um risco moral difícil de controlar. E normalmente a forma de controlar o risco moral é introduzir sucessivas camadas de controle que acabam por tornar ineficiente o esquema. É muito mais fácil dizer eu entro com 100 e tenho uma participação nos lucros se houver lucros, do que estar agora aqui a criar uma série de camadas de segurança para assegurar que aquele dinheiro vai ser bem utilizado. Tem que haver uma noção clara de partilha de risco. Eu perco alguma coisa se correr mal, mas também quem recebe assume uma componente de risco para ser tão diligente quanto seria se fosse o seu próprio capital. E eu sou a favor disso,
A única dificuldade que se vai colocar é com as pequenas e médias empresas, porque as pequenas e médias empresas não têm dimensão para aceder diretamente a estruturas europeias que não têm nem digamos, a capilaridade que seria necessário, nem a sensibilidade que seria necessária para o efeito. Portanto, nós só temos uma solução em utilizar o quadro institucional existente. No caso português é basicamente o sistema bancário, porque o quadro institucional existente, no nosso caso, é relativamente pobre. No caso dos alemães, eles não têm nenhuma dificuldade. Eles utilizaram em grande a KfW. Paralelamente, e relativamente à dívida constituída, aí não se trata de injetar capital, aí trata-se de dar tempo para que as empresas reembolsem e, ao mesmo tempo, para que os bancos não consumam o seu capital, digamos, a registrar provisões por conta de empréstimos que não foram pagos no momento do vencimento. Vamos imaginar que, no caso português, nós tínhamos uma situação de efeito precipício no final das moratórias. Isto tinha um efeito imediato que era absorver mais de um quarto da almofada de capital só para aquilo que foi objeto de moratória. Ora, o que nós temos necessidade é conservar esse capital dos bancos disponível para continuar a financiar a economia, por um lado, e, por outro lado, absorver outras perdas que naturalmente vão surgir como, eu diria, como reflexo da própria crise económica. Portanto, em suma, para os soberanos só é interessante um modelo de transferências, sem ser um modelo, digamos, de perequação, porque não chegamos aí ainda. Para as empresas é interessante um modelo que minimize o risco moral e que as autonomize do ponto de vista das suas decisões empresariais. Porque não há melhor agente económico para decidir a boa utilização de recursos do que a empresa. For um agente público a decidir o que é bom investimento ou mau investimento, é um erro. E por outro lado, transferir os recursos sem strings attached, sem obrigações associadas, é o risco moral. Para a melhor forma de combater o risco moral é exigir retorno. Exigir retorno é pela via da partilha dos resultados. Portanto, ter skin in the game é a regra que tem que ser seguida no setor empresarial. Muito bem. Muito bem, Sr. Carlos Costa, muito obrigado. Vamos de imediato ouvir a segunda ronda de perguntas a cargo do meu colega Manuel Santos Vitor, também sócio da Abreu Advogados. Manuel, tenha vontade. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Sr. Governador, pelas suas explicações e pelas suas notícias daquilo que se estará a passar neste momento nas instituições europeias. Eu queria vir aqui um bocadinho mais para a economia portuguesa e para a realidade que nós temos estado a deparar-nos como advogados de empresas. Estamos numa crise sem precedentes e se calhar temos de ser aqui um bocadinho menos legalistas do que é costume, que para nós advogados é muito complicado. Temos que a larga maioria das empresas portuguesas, ou pelo menos são empresas familiares, são pequenas e médias empresas, e desde há 2 meses e meio, que se estão a deparar com graves problemas por falta de dinheiro, falta de liquidez, têm às vezes alguma dificuldade até de literacia financeira e de capacidade de lidar com os formalismos que neste momento são impostos, portanto têm dificuldades em lidar com as linhas de crédito, têm dificuldades em lidar e em aceder a essas linhas de crédito e depois com as burocracias do nosso Estado, que não é muitas vezes o mais amigo das empresas. Depois tem que esperar, e tem que esperar sem saber bem quando é que se vão concretizar esses apoios e esses acessos em cash nessas empresas. Aliás, segundo a CIP, segundo a Confederação Empresarial de Portugal, 77% dos apoios que houve até agora foram moratórias e prorrogações. E já falámos aqui, o Sr. Governador já nos deu aqui uma ideia da expressão dessas moratórias a nível da banca. O que eu pergunto é, o que é que nós podemos dizer a essas empresas? Onde é que está o dinheiro que não chega às empresas e como é que esse dinheiro vai chegar às empresas? E se bem que já falou nisso, deverá haver aqui um olhar mais atento a uma componente de apoio às empresas com fundos perdidos,
ou devemos apenas falar em mecanismos, como mencionou, de empréstimos subordinados? Como vê esse tema, Sr. Governador? Ora bem, como eu disse na Assembleia da República quando tive a audição, eu julgo que nós devemos simplificar os processos e definir claramente as responsabilidades dos intervenientes no processo. Penso que devíamos ter apostado numa maior confiança no sistema bancário como sistema de canalização dos recursos, porque conhece os clientes, ter confiado que a administração pública pode fazer ex post a verificação da razoabilidade dos pedidos, porque tem, por um lado, os elementos da segurança social que permitem saber quanto é que a empresa tinha como folha de salários. Tem os elementos da autoridade tributária também para saber o que é que estava, que era a história anterior, e o próprio banco também tem, se houver um processo de responsabilização com verificação ex post. Só que nós temos uma lógica de verificação ex ante. E uma lógica de verificação ex ante que vai dar na administração pública, com o princípio do visto prévio, até a concessão de apoios à economia. Teria sido muito melhor, dada a urgência e a rapidez que era necessária, ter confiado no sistema bancário, ter tornado claro que havia cruzamento de informação e ter tornado claro que depois haveria acerto de contas em função da razoabilidade daquilo que foi feito a título de adiantamento. Seguiu-se uma outra via, que é a via do visto prévio. A via do visto prévio é uma via que provoca necessariamente estrangulamentos. E, portanto, eu estou convencido que a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua está a fazer o melhor que pode e sou capaz de avaliar o trabalho que estão a fazer, mas é uma entidade que trabalhava, era uma boutique que, de momento, outros foi obrigada a trabalhar com um grande centro de produção e devem estar a fazer o melhor que podem, mas isso não evita os estrangulamentos. Como o processo se alonga, naturalmente, depois a entrada do sistema bancário também tem complicações adicionais. Portanto, eu julgo que se perdeu um capital, que era o capital de conhecimento que os bancos têm do seu cliente, o capital de conhecimento que tem o sistema de segurança social de cada uma das empresas e um princípio de funcionamento de expedito com verificação ex post, de qual é, e responsabilizando os bancos, de qual é a razoabilidade do apoio financeiro que foi concedido. Isto tinha de ir a par com uma outra medida que foi tomada noutros países, que é uma garantia pública com skin in the game para os bancos, para que não haja risco moral. Era o que eu faria, mas não estou aqui, não quero ir além disto, porque o desenho do processo não nos envolveu. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado. Vamos então agora à última fase de perguntas, a cargo e do Nuno Bernabé, que é também sócio aqui da Abreu Advogados. Nuno, tem a palavra para a parte final. Bom dia, Sr. Governador. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Prometo ser breve, que a sua intervenção já vai, e a sua disponibilidade já vai longa hoje. Gostava de me focar em duas áreas diferentes, mas que são relevantes, se calhar mais próximas da economia real. Uma é uma área de natureza sectorial e, portanto, tem a ver com o sistema bancário e com o sistema financeiro, que, se bem percebemos pela sua intervenção, deveria ter um protagonismo, tem inevitavelmente, e poderia fazer inclusive mais do que aquilo que efetivamente lhe foi pedido. E a outra é a área da política económica, que foi brevemente abordada por si, mas se calhar focando agora um pouco mais o lado da receita e da política fiscal. Do ponto de vista sectorial, essencialmente tínhamos duas questões para lhe colocar. As empresas, e essa é um pouco também a nossa experiência prática, mas é também aquilo que tem vindo a público, têm-se queixado de algumas dificuldades de acesso a financiamentos bancários devido a avaliações objetivas do risco de crédito que os bancos, naturalmente, mesmo com a garantia
do Estado não deixam nem podem deixar de fazer. A questão é a seguinte: o que é que do ponto de vista, o que é que o Banco de Portugal, ou o que é que os bancos em geral, o que é que se pode fazer mais para ultrapassar essas dificuldades, para agilizar o acesso a esses fundos? Falou de facto aí, falou-se no Banco de Fomento, sabemos que o quadro institucional é pobre em Portugal. É concebível uma solução intermédia, no fundo uma solução dentro do próprio sistema bancário que de futuro permitisse transitar todos estes créditos para uma espécie de fundo que fosse gerido pelo próprio sistema bancário, eventualmente sob a supervisão do Banco de Portugal, e uma vez que o Banco de Fomento não está ativo, e que possa assumir a responsabilidade e o risco pela gestão futura destes créditos, aliás, em linha com a sua visão de que a resolução deste tema é uma resolução a médio e longo prazo. Esta seria uma primeira pergunta. A segunda, ainda dentro do sistema bancário, e que se prende necessariamente com esta, é a seguinte: temos visto, sobretudo na imprensa internacional, mas também cá, mas mais na imprensa internacional, que a maior parte dos bancos e dos grandes bancos mundiais estão a reforçar brutalmente as suas provisões, 2, 3, 4 e mesmo 5 vezes. A questão é, no caso de Portugal, e sabendo que ao contrário de muitos outros países, nós estávamos agora a começar a recuperar de uma crise que tivemos relativamente recente, foi apenas há 5 anos, estão os nossos bancos preparados para lidar com o embate, porque algum haverá seguramente em termos de rácios, em termos de capital, que esta situação pode gerar, sabendo que ainda não temos completamente aquilo que eram os NPLs que tínhamos, que foram gerados na crise anterior. Como é que eles estão e como é que o Sr. Governador vê esta situação? A última questão, aquela que me referia de política económica, tem um pouco a ver com a receita. Há aqui uma expectativa de uma redução brutal da receita fiscal, desde logo começando pelo IVA, não há consumo, e o IVA é um dos 2 principais motores da receita fiscal, em paralelo com o IRS. Esse também vai sofrer uma redução significativa por causa do layoff e por causa do desemprego, na situação em que não há layoff. Por outro lado, ouvimos com atenção o Sr. Governador dizer que é fundamental, e claro que se compreende, que haja aqui uma política económica que ajude as empresas a recapitalizar, independentemente do modelo. Qual é o papel que o Sr. Governador vê na política fiscal, no muito curto prazo e no médio e longo prazo, nesses 7, 8 anos que referiu, nessa matéria? Faz sentido reforçar incentivos fiscais que já existem para recapitalizar as empresas? Faz sentido criar um quadro fiscal mais interessante, por exemplo, que viabilize um modelo de corresponsabilidade de risco de fundos que possam entrar no capital, concederem empréstimos subordinados? Qual é o papel, quais seriam os instrumentos que poderíamos aqui ver, sabendo que forçosamente precisamos da receita fiscal, porque esta, enfim, por pouco elástica que seja, é mais fácil realizar do que a reforma do Estado e da despesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, relativamente ao apoio ao tecido económico e, digamos, a garantia de que se minimiza os riscos de perda de capacidade produtiva durante esta travessia, é importante salientar o seguinte: a atuação faz-se por 2 vias, faz-se pela via da concessão de moratórias e de financiamento e faz-se pela via de transferências. As transferências estão associadas ao layoff. No fundo, é uma subsidiação à conservação do posto de trabalho. E é extremamente útil, e isso foi demonstrado nomeadamente pelos alemães durante a crise de 2008, 2010, 2011, porque preserva o capital intangível e organizacional das empresas, contrariamente ao que acontece quando há despedimento propriamente dito. A questão que se coloca aí é a de graduar bem os instrumentos à natureza do problema. O que tem que ser atacado via crédito deve ser atacado via crédito, o que é de natureza perda definitiva, o melhor é atacá-lo via transferências. Relativamente ao crédito, o crédito tem que ser naturalmente
sujeito a uma análise de risco e por isso é preciso que o sistema bancário tenha alguma pele em jogo para ser diligente do ponto de vista da canalização de recursos públicos. Mas há que distinguir aqui duas coisas. A garantia pública para créditos já concedidos e novos financiamentos. A garantia pública para créditos concedidos tem a ver com os créditos que foram objeto de moratória e que naturalmente vão ter de ser reescalonados. Os novos financiamentos estão contagiados do ponto de vista de risco por aquilo que pode acontecer à acumulação de dívida em moratória, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer no fim do processo. E de resto, não vou citar o nome, mas um dos presidentes dos bancos disse muito claramente que havia um risco de um tsunami no final da moratória. E ele tem razão, porque as empresas não vão ser capazes de reembolsar aquilo que foi objeto de moratória de uma só vez. Vão ter que diluir no tempo. Isto leva-me a um capítulo que é importante, que é o capítulo da criação de confiança e de segurança nas decisões, quer por parte da empresa, quer por parte do banco. Têm que saber que horizonte têm no limite, no horizonte, quais são as perspectivas que têm no horizonte de 6 anos, por exemplo. O que é que lhes vai acontecer? Há rescalonamento, não há rescalonamento, em que condições, tem garantia pública ou não. O banco não pode entrar num rescalonamento se não tiver uma garantia pública associada, porque senão põe em causa o seu capital. Portanto, ele tem que saber muito bem em que condições é que vai gerir a relação com aquele cliente. E eu penso que essa é a questão e importa perceber. O risco é a função das circunstâncias e as circunstâncias são função da política económica que for definida nesse momento. Eu acho que havia toda a necessidade de anunciar de uma forma bold, clara e com um horizonte temporal suficientemente largo para absorver o impacto da crise, de forma a que todos os agentes saibam o que é que se espera deles e o que é que podem fazer durante esse prazo. Posso absorver o fardo adicional de dívida que eu não paguei ou não, com a geração de cash flow futuro. Isto é importante. E, portanto, a percepção de risco está muito influenciada pela eficiente definição do horizonte em que vão trabalhar. Dito isto, eu acho que havia todo o interesse em fazer, desde já, duas coisas. Uma, prolongar o período da moratória de uma forma clara para evitar o efeito precipício, e tem que ser feito até junho, porque senão ficamos dependentes da aceitação pela Autoridade Bancária Europeia dessas moratórias para efeitos de tratamento contabilístico. Normalmente teriam levado à constituição de provisões, não foi, errado que foram adotadas medidas prudenciais de exceção. Mas temos que antecipar o risco de essas medidas chegarem ao seu termo e temos que estar preparados. Da mesma forma, isto vai no outro ponto, liga-se ao ponto da banca. A banca neste momento tem uma almofada de capital de 12 mil milhões, que se divide, metade da almofada com quem entrou na crise, a outra metade são os buffers, as almofadas cíclicas que foram libertadas. Estes 12 mil milhões têm que ser usados de forma a financiar a economia depois da crise e absorver o impacto da crise sobre a carteira de crédito. Quanto mais for utilizado este buffer para absorver perdas, menos fica disponível para depois. Um país como a Alemanha resolveu dar uma garantia de crédito equivalente a 40% do PIB, que significa que os bancos, nos próximos anos, não vão consumir capital para absorver perdas. Podem consumir no final, porque há um risk sharing, mas basicamente há uma espécie de injeção por antecipação de capital nos bancos, feita desde já, porque todas as perdas estão cobertas pela garantia pública numa proporção muito significativa. O que é que isto significa? Que os alemães, tirando partido, e os franceses também a mesma coisa, tirando partido das regras excepcionais em matéria de ajudas de Estado, precaveram-se e evitaram que os seus bancos ficassem expostos ao risco
de, no futuro, as regras de recapitalização dos bancos, recapitalização pública dos bancos, voltarem a ser as antigas. O que significa que, nesse caso, teria muita dificuldade em recapitalizar os bancos, a não ser com capitais privados. E o mesmo se aplica em qualquer outro país, sob pena de entrar em toda a via sacra da recapitalização pública, com as consequências que nós bem conhecemos. Portanto, eu diria que está todo o interesse em que o quadro de política económica para as empresas e para os bancos, de curto e médio prazo, seja muito claro, para saber qual é o risco que correm em termos de satisfação de rácios de capital. E, tendo em conta que as normas prudenciais são transitórias e, no fim, pode haver uma evolução que seja desfavorável àqueles que não usaram mecanismos preventivos, como seja as garantias públicas. E não nos podemos esquecer que agora estamos todos unidos, porque estamos a atravessar o vale da morte. Mas quando sairmos do vale da morte, vamos estar com interesses diferenciados, porque há seguramente quem esteja a pensar que é uma boa oportunidade para promover uma consolidação bancária europeia e que tenha muito menos generosidade quanto à política de ajudas públicas e à política de capitalização pública. Portanto, eu seria muito cauteloso, tendo um sistema bancário que está muito mais capitalizado do que estava em 2010, tem o dobro de capital, mas, em termos comparativos, tem menos. Em termos perspectivos, sabe que vão ser exigências de capital superiores as que vão ser colocadas exigências de capital superior e que sabe que, no interim, tem que absorver perdas. Portanto, há aqui razões para ser cauteloso e não pensar que podemos apostar na generosidade do enquadramento das ajudas de Estado, uma vez atravessada esta situação de crise. Depois, a questão das receitas fiscais. Eu há pouco falava da segregação que é necessário fazer entre o impacto da crise e o orçamento recorrente. E eu diria, para utilizar uma linguagem de empresas, era o equivalente a fazer um orçamento pro forma. Com aquilo que seria o orçamento se não houvesse crise e aquilo que é o orçamento com a crise. Porque é evidente que no impacto da crise também vai estar uma perda de receitas. E isso tem que ser levado para esse orçamento extraordinário, que é o orçamento de crise, que aumenta despesas e perda de receitas. Mas tem que ficar claro que essa perda de receitas é transitória, para saber que, voltando nós à trajetória de normalidade, voltamos a estar numa trajetória de sustentabilidade. E só depois disso é que podemos refletir, ou melhor, e só em função disso, é que devemos refletir de forma, eu diria, cuidada e muito séria sobre a qualidade da despesa pública, sobre as prioridades, isto sobre o orçamento recorrente, e também sobre o nível de fiscalidade. Não impede que se raciocine sobre o nível de fiscalidade em velocidade de cruzeiro. Mas para raciocinar sobre o nível de fiscalidade em velocidade de cruzeiro, nós temos que refletir também sobre o nível das despesas em velocidade de cruzeiro, expurgando este choque que fica numa conta à parte. O que é o mesmo que as empresas fazem quando fazem uma espécie de balanço pro forma para isolar ou segregar uma componente excepcional da sua atividade recorrente. E isso temos que o fazer até para nos entendermos muito claramente se estamos ou não numa trajetória de sustentabilidade e para evitar também que o excepcional legitime a indisciplina sobre o recorrente. Porque aí, se dissermos, nós estávamos com menos 8% de déficit, estamos com déficit de 8% em 2020 e em 2021 estamos a pedir um orçamento equilibrado, vamos dizer, mas que esforço se fez? Não, o esforço é apenas o de eliminar aquilo que era excepcional e não fazer do excepcional o normal. E é esta a questão. Portanto, eu acho que se tem que refletir sobre a estrutura tributária. Finalmente, questão de apoio às empresas e parte fiscal. Eu sou a favor, e isto tem muito a ver com o processo de recapitalização,
se densifique o quadro de obrigações societárias e de prestação de contas para aumentar a transparência e, simultaneamente, atrair investidores, dando garantias, nomeadamente se o investidor for público, e, simultaneamente, se faça acompanhar essa densificação, que tem que ser, obviamente, proposta como modelo de adesão por parte das empresas, de uma redução tributária. Eu não tenho dúvidas que é muito mais lucrativo para todos reduzir o IRC significativamente para as empresas que apresentam contas auditadas e que adotam modelos societários que são transparentes, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista dos stakeholders, quer do ponto de vista do sistema bancário, e que têm estruturas de capital que podem ser moldáveis à entrada de novos investidores. Há aqui um capítulo que é importante e que eu já foquei várias vezes, que é o de nós não termos um modelo societário que garanta o equilíbrio de stakeholders na transição geracional. E o risco mortal das empresas é na transição da segunda para a terceira geração ou da terceira para as seguintes, exatamente porque não estão equilibrados os poderes e a entidade da empresa não consegue sobreviver às questões associadas aos stakeholders. E, naturalmente, surgem conflitos e surgem desfocagens nas empresas à medida que as gerações sucedem. Ora, o importante é assegurar que essa desfocagem não se transmita à empresa e, simultaneamente, que a empresa é capaz de remunerar o capital. O que significa que eu sou muito favorável, nessa fase, que a empresa vá para administradores independentes, conselhos de administração independentes, prestação de contas, e sou muito favorável que haja um impulso público nesse sentido. Portanto, quando me dizem diminuir o IRC das empresas, eu digo sim, mas aquelas que se encontram em linha com os objetivos de longo prazo da economia. Muito bem. Bem, Sr. Governador e caros amigos participantes, chegamos ao fim deste nosso webinar, já ultrapassando até o tempo que tínhamos pensado, mas foi muito interessante. Julgo que esta manhã fizemos aqui um exercício de serviço público. E por isso, dois agradecimentos a encerrar. Um agradecimento ao Sr. Governador, uma vez mais pela sua disponibilidade, agora também pela qualidade da sua intervenção e pelo contributo que eu julgo que todos reconhecerão que foi muito útil para todos os participantes, em especial para as empresas. E queria finalizar com um agradecimento a todos os que, e foram muitos, foi uma das videoconferências mais participadas que fizemos, foram muitos e muitos participantes. Muito obrigado pelo privilégio que nos deram de estar connosco, espero que tenham saído daqui, digamos assim, com menos dores de cabeça, ou pelo menos com mais informação, com alguma ajuda para uma orientação, para todos podermos ter mais confiança no futuro. Termino agradecendo, portanto, a todos, foi um privilégio podermos ter contribuído para esta manhã informativa de muita qualidade. Sr. Governador, uma vez mais, muito obrigado pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Do meu lado, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido útil. Muito bem. Obrigado. Muito gosto, muito gosto. Muito obrigado.